Olá, meu nome é Ricardo Antônio, aluno de Química da Universidade Federal de Viçosa, e essa apresentação é do artigo de aplicação sobre o estudo da capacidade redutora de bebidas derivadas de plantas, com parte das atividades da disciplina Métodos Instrumentais de Análise. A apresentação tem como base o artigo publicado em 2019 na JBCS, cujo título traduzido para o português é Um procedimento para avaliação da capacidade redutora de bebidas derivadas de plantas baseado na formação do complexo de ferro 2 com a 2,2-piperidina. No Brasil, culturalmente, muitas espécies de plantas são utilizadas em medicina popular, rituais religiosos ou até mesmo em alimentação devido a algumas das suas propriedades curativas benéficas à saúde. Do ponto de vista medicinal e farmacológico, compostos com a capacidade antioxidante são de enorme interesse por poderem ser aplicados no tratamento de um grande número de doenças, já que várias estão relacionadas fundamentalmente com o estresse oxidativo. Assim, levando em conta a já aplicação dessas plantas e extrativos, é interessante que seja feito um estudo a respeito das capacidades redutoras desses compostos, já que são conhecidamente tidos como antioxidantes. Nesse sentido de estudar essas capacidades, muitos estudos têm aparecido utilizando principalmente do ferro, em especial a reação de ferro 3 para ferro 2, na presença de agente complexante. No caso do trabalho que é apresentado, os autores utilizam justamente dessa ideia, utilizando o ferro 2, formando um complexo com a bipiridina, numa razão 1:3. Esse complexo é estabilizado por efeito quelato e apresenta uma coloração laranja avermelhado em solução aquosa, com uma absorvância em 521 nanômetros. Dessa forma, podendo ser fácil a determinação indireta de composto de ferro. Assim, procurou-se fazer o estudo da capacidade redutiva total e do poder de redução férrica de padrões preparados de estruturas elucidadas como de polifenólicos, além de chás produzidos com plantas populares e extrativos de algumas outras espécies. Todas as análises espectrofotométricas foram feitas com o HPUV 8453 da Agilent. Foram feitas então as curvas de calibração para o padrão com o padrão antioxidante e com alguns compostos fenólicos. No caso, o modelo está em separado, né? A de cima se refere a do padrão antioxidante e a de baixo com relação aos compostos polifenólicos. Mas ambos foram feitos da mesma forma, foram adicionados volumes diferentes de uma mesma concentração de substância antioxidante, com meio ml de solução férrica e o tampão de acetato, de modo a garantir a desprotonação da bipiridina. A calibração com amostras dos chás extrativos de ervas medicinais foi feita de forma semelhante à citada anterior, só que, no entanto, os volumes de chás extrativos de ervas foram adicionados em volumes diferentes de 100 a 1000 microlitros em 5 balões. A curva é descrita pela equação ao lado. Para comparação, todas essas quantificações foram comparadas com métodos recomendados da literatura. No caso, para os chás foi feita a comparação com o método Cuprac, que é parecido com esse do ferro, só que utiliza-se o cobre. Para as plantas medicinais, o ABTS. E para os compostos polifenólicos, a quantificação deles, o reagente Fiolan-Cicotô. A princípio, o ácido ascórbico foi utilizado como parâmetro e as concentrações foram expressas com relação a ele. Aqui alguns dados sobre a capacidade redutiva de compostos polifenólicos. Aqui a capacidade redutiva determinada nos chás, bem como a comparação com o total polifenol utilizando fiolim-cicotô, no caso de um ajuste muito bom com relação ao método de comparação, assim como para os extrativos de ervas medicinais, 0,975. Com esses bons resultados, o método se mostrou satisfatório, além de poder confirmar algumas informações, como a capacidade redutora de compostos polifenólicos depender da sua estrutura química. Além disso, mostrou um método barato, as análises são rápidas, então ele pode também ser adaptado para um método FIA,
e a 2,2-piridina pode ser reciclada. Com isso, eu concluo essa apresentação. Muito obrigado.